já quero trazer aqui no altar um amigo que Deus me deu através de Israel, né? Aliás, amizades nascem em Israel e são alianças. Dr. Gustavo já esteve aqui algumas vezes e eu falei para ele, você tem que voltar lá, porque todas as vezes que você vai naquela igreja, você deixa na nossa vida uma marca. E eu disse para ele, você está em casa, você é um amigo que Deus nos deu. Obrigado, tá? Que Deus use a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Ele vai apresentar a família também. Amém. Eu não posso começar de outra forma, senão falando daquilo que está escrito, está profetizado, está registrado, é acessível. Aonde você estiver dessa promessa, você não precisa ter dúvida. É aquilo que está escrito na Bíblia, já está decretado, já foi dado. Ele deixou documentado a nosso favor. E diz assim, ó, em Jeremias 32:11: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com grande poder, com o teu braço estendido, não há nada que seja demasiadamente difícil. E continua assim, ó, em Daniel 2:21: Ele muda os tempos e as estações. Hoje começou o verão, remove reis, estabelece reis. Tudo, o tempo todo está debaixo da proteção de Deus. Ele é todo poderoso. E quando eu vejo aqui o pastor Márcio fazendo aniversário, eu me senti tão privilegiado de estar aqui hoje, vocês não fazem ideia. E Deus me entregou uma palavra para eu deixar aqui nesse altar. E diz assim, Levíticos 24, do 1 ao 4: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos teus filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para as luminárias, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor, as manterá acesa. Arão, ele é a continuidade do ministério de Arão, esse casal. E desde tarde até de manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, como um estatuto perpétuo, de geração em geração. Olha que coisa incrível, pastor. A missão, a continuidade, a sua responsabilidade espiritual de manter a luz acesa quando ninguém enxerga, na hora que ninguém prestou atenção, de tarde até de manhã, na hora que todo mundo estava desatento, pensando em outras coisas, ele estava mantendo a luz acesa. E cada um com a sua responsabilidade, a nossa, como congregação, como povo, de trazer o azeite, e a dele de manter a luz acesa. Eu fico pensando que o Natal se aproxima e tantas pessoas agora estão preocupadas com os presentes que vão comprar, com a família que vai encontrar. E o que fizeram ao longo do ano todo? E tinha alguém que estava preocupado e orando, intercedendo por todas essas pessoas o ano todo. Era o nosso pastor. O ministério é que a luz nunca se apague. É uma responsabilidade espiritual enorme que eles têm sobre as nossas vidas. E eu vendo o pastor vindo para cá, Deus me deu uma palavra que está em Salmo 133, 1 e 2, e diz assim, ó: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão. A nossa vida em união é um óleo que desce sobre a cabeça desse pastor, passa pela barba, que é o símbolo da autoridade. Então a autoridade espiritual da vida desse pastor é o que mantém a nossa família, a nossa casa, Projeto Vida, em união. Isso é lindo. Olha a responsabilidade que Deus entregou, o chamado, a unção. Porque aonde há unidade, a unção flui. E a barba é o símbolo da autoridade. E o óleo desce sobre as nossas vidas quando nós respeitamos a autoridade do nosso pastor. Eu não poderia deixar de agradecer muito por estar aqui. Eu quero honrar publicamente o meu amigo, o pastor Márcio. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Ele foi uma das pessoas que acreditou primeiro que na minha casa a gente podia levantar uma igreja. Eu nem sei como que isso aconteceu. Eu não consigo dimensionar com os olhos que ele me enxergou. Porque eu sou um médico, eu não sou um pastor. Mas ele olhou para mim e falou assim: olha,
uma coisa especial para acontecer na vida do Gustavo. E ele me chamou para pregar aqui nesse altar. Todas as vezes que eu subi aqui, Deus falou poderosamente com a minha vida. Ele acreditou. Nesse ano de 2025, uma igreja se levantou. Muitos irmãos aqui já tiveram lá. Projeto Vida Barra é a nossa igreja, a casa de oração que Deus colocou na Barra. Ele levantou a vida do Bispo Leidson, tem pastoreado a nossa igreja com tanto amor. Só hoje, pastores, foram mais de 100 pessoas, só 50 só crianças, que nunca tinham entrado numa igreja e foram lá. A gente fez uma ação social. Olha, eu acho que eu vi poucas vezes o Bispo Leidson, que é o pastor da nossa igreja, tão à vontade. Ali eu enxerguei, era ele. O Bispo Leidson, ele lidera um projeto social que já começou em Volta Redonda há muitos anos. Eu pratico Esperança, é um projeto social que ajuda muitas famílias em Volta Redonda, e esse é o primeiro ano da nossa igreja, e ele não podia terminar sem a gente fazer isso, sem fazer aquela entrega. E como que Deus tem abençoado aquela casa, eu tenho certeza que você faz parte disso, pastor. Eu te agradeço muito, eu fico emocionado de vir aqui, eu receber esse convite de estar aqui hoje, no dia do seu aniversário. Eu acho que a minha principal missão é dizer para você, igreja, que vocês têm um homem de Deus aqui nesse lugar. Tem realmente um homem que carrega a unção dele. Quando eu digo que o óleo cai sobre a cabeça desse homem, o óleo de Deus é a presença dele. Ele vai estabelecer aqui nesse lugar uma igreja forte, uma igreja viva, porque ele tem realmente uma aliança com Deus. Eu não sei, não sou um pregador, não tenho tanta eloquência assim, mas eu sei de uma coisa: Deus fala comigo, e eu quero dividir daquilo que Deus tem falado comigo aqui nessa igreja. E eu vou chamar os irmãos a abrir a Bíblia em Abacuque, o livro de Abacuque. Já vou dar até um tempo, porque eu sei que esse não é muito fácil de achar. 3:19, o nosso texto de hoje. O título da nossa mensagem é A Força que Nasce lá no Alto. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, para andar altaneiramente. Hoje nós estamos celebrando duas coisas muito importantes, né? O aniversário do pastor Márcio e também as vésperas do Natal. E eu fico pensando, né, que quanta gente está esperando a festa de dar o presente, e eu fico pensando que foi naquela hora, né? O Natal não foi exatamente nessa data, a gente sabe disso, mas isso nem importa nessa hora, que foi a hora que Deus resolveu entrar na nossa vida, andar com a gente. E eu quero falar hoje desse Cristo, desse real. Não é daquele que as pessoas pintam lá com Papai Noel, mas eu quero falar daquele Cristo real, aquele que anda com as pessoas, aquele que andava com os seus discípulos lá na Galileia, naquele lugar empoeirado, naquele lugar onde tinham pescadores, pessoas publicanas, pessoas muito simples como nós. Aquele que realmente, em vez de, enquanto todo mundo esperava que fosse vir um guerreiro, um libertador, um outro Moisés, no entanto ele preparou tudo para ele vir, para andar no meio das pessoas, para poder trabalhar a vida das pessoas. É tão interessante que muitas vezes a gente faz orações pedindo que Deus mude a nossa geografia, que mude o que está em volta, a nossa família, o nosso trabalho. Mas aquele Cristo que nasceu na manjedoura, que foi perseguido logo que nasceu, ele foi morar no Egito, ele virou eles ficaram, a família de Jesus, eles ficaram como peregrinos, tiveram que morar fora do país deles, e tudo isso aí tinha um propósito, e é sobre esse propósito que eu vou dividir aqui nessa noite com a igreja, sobre o poder que Deus tem de caminhar conosco para mudar a gente, não mudar a geografia. Vamos falar sobre as transformações que Deus pode fazer na nossa vida. Quando Ele quer mudar algum lugar, Ele muda primeiro, é a nossa vida, a nossa estrutura precisa mudar. E essa mensagem vai levar você mais para alto, vai te levar mais para cima. Você vai ficar mais perto dele, mais protegido, mas é lá em cima, aonde você tinha medo de estar. E é sobre esse texto que está em Abacuque 3:19. Eu vou ler algumas versões para que a gente consiga entender.
falar sobre a corça. Vamos lá. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha força, Ele é forte. E fará os meus pés como os da corça para andar sobre as minhas alturas, sobre os lugares que eu acho muito alto. Elohim Adonai é a minha força, Ele me faz veloz, confiante como um servo, e me torna capaz de transpor lugares altos. Uma tradução não literal. Por saber que o governo do Eterno será vencedor, me sinto fortalecido e encorajado. Corro como um servo e me sinto como o rei do mundo, lá em cima. Essa é uma mensagem que fala sobre a confiança em Deus, mas não a confiança de que Deus vai mudar as circunstâncias, mas que Ele nos prepara para essas circunstâncias. Olha que interessante. A corça é um animalzinho que, quando nós fomos a Israel, eu já estive lá esse ano, pela terceira vez, fazendo um curso de arqueologia. A gente se depara, quando anda pelo deserto, com a corça. A corça é um animal interessante porque ela é uma pequena cabra, uma cabra pequenininha assim. Quando você olha para ela, você acha até que você consegue tocar nela. Você olha para ela e enxerga a fragilidade. Olha aquele bichinho assim, caminhando, pastando, no meio do deserto, um lugar descampado. Você imagina, olha, se um leão estiver aqui, se um leopardo, que é rápido, estiver aqui, vai pegar esse bicho, não tem para onde correr. Só que aí é que vem a surpresa. Porque a corça, desde os tempos, olha, esse texto aqui, o profeta Abacuque escreveu, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, chamava a atenção de quem andava por lá. Porque a corça, eles enxergavam a corça nos lugares mais altos, que ninguém acreditava que alguém podia estar. Quando você foi por exemplo, num zoológico, às vezes a gente vê uma cabra pendurada num penhasco, assim, você fala assim, como que esse bicho não cai daí, né? É que ele se mantém ali. Como é que ele não cai dali? E falar sobre a corça é falar sobre uma das coisas mais interessantes que um cristão precisa ter. A corça, ela é leve. Quem olha para a corça não está enxergando um leão forte, brabo, que vai pegar, vai sufocar ninguém. Está enxergando um bichinho pequenininho, só que ele fica pendurado num lugar, e aí na hora que o leão vem atrás dele para poder pegar ele simplesmente começa a subir. Vai subindo, escalando. Daqui a pouco o leão morre de medo e desce, porque ele sabe que ele vai cair lá de cima. O tigre, o leopardo, todos os predadores, eles respeitam a corça. Respeitam a corça porque sabe que se subir, vai cair. Só que a corça, ela tem Deus deu para ela uma característica que chamou a atenção de todo mundo que já passou por lá. Que a corça se pendura em lugares que são inacreditáveis. Ela tem um senso de equilíbrio, uma capacidade de permanecer ali, e venta, escorrega. Ela vai botando o pezinho dela assim, e parece que quanto mais alto ela vai, mais ela está à vontade. É diferente da gente. A gente começa a subir nos riscos que a vida oferece pra gente, a gente começa a se sentir cada vez mais frágil, cada vez mais inseguro. A gente acha que dali a gente não passa. Tem uma tampa aqui, ó, no nosso senso de responsabilidade. Só que o que Deus deu para a corça foi um acesso. Eu quero falar sobre isso porque eu estou aqui pregando e eu sou um médico. Deus me deu um acesso. Um dia fiquei amigo da pastora Vanilda, e através dessa amizade Deus me levou para lugares que eu jamais achei que eu pudesse pisar. E eu fico pensando, como é que Deus pode preparar alguém para dar um acesso? Será que é porque a corça era leve ou porque ela tinha muito equilíbrio? Ok, mas não era só isso não. Se você olhar para o pé de uma corça, é igual um gancho. Se você olhar para o gancho de um escalador, você está enxergando o pé da corça. Ela foi preparada por Deus para escalar. Na hora que alguém vem atacar ela, ela simplesmente vai para um penhasco e olha, você já nem me pega mais. Como que o profeta Abacuque enxergou o salmo dele, que o capítulo 3 do livro de Abacuque é um salmo. Na
verdade, ele fez uma poesia para contar de uns momentos mais tenebrosos da história de Israel. Como é que esse homem pensou? Bom, eu vou falar que ele faz os meus pés como os pés de uma corça. A história é a seguinte: o profeta Abacuque foi um profeta que viveu mais ou menos nos anos 600 a.C. A palavra Abacuque significa abraço, ou seja, é o profeta do abraço, o profeta da intimidade com Deus. Só que ele viveu num momento terrível da história. Eu identifico muito com o pastor Márcio, e a nossa amizade também tem um pouco a ver com isso, que a gente não se acostuma com o que acontece nesse Brasil aqui, não. Eu não consigo olhar para o que eu vejo. Eu vim para cá hoje, passei pelo Brasil, aquelas pessoas largadas. Não dá para mim olhar aquilo ali e achar que está tudo bem. Sabe o que acontece, gente? A igreja do Senhor, ela não foi feita para andar com amortecedor, não. Sabe um carro com amortecedor? Ele passa pelos buracos, pelas ondulações e nem se importa, vai. Não é essa a igreja que ele fez. Quando ele resolveu vir andar com os discípulos no meio do deserto, descalço, pisando na terra seca, que cortava o pé, que sujava o pé, quando ele resolveu fazer isso, não foi porque ele tinha um amortecedor no pé dele, para não se importar com ninguém, não. Não foi nada disso, não. A igreja do Senhor, a que representa Ele, o Altíssimo, Ele não veio para cá viver isso, viver como peregrino, para depois voltar, ser educado da Galileia. Trabalhou, como todo mundo aqui já trabalhou. Ele trabalhava como marceneiro, provavelmente. E ele não deixou de se importar com ninguém, não. Foi porque exatamente ele se importava com as pessoas. Foi porque ele se identificava comigo, com você, que ele resolveu cuidar da nossa vida, andar. Jesus educou os discípulos andando com eles. As pessoas levaram muito tempo para poder entender. Os próprios discípulos levaram muito tempo para entender que ele era o mestre. A palavra de Deus fala que teve determinado momento que ele pegou os discípulos dele e falou assim: olha só, eu vou levar vocês lá para Cesareia Filipe. Cesareia Filipe, para quem lê a Bíblia sem ter ido a Israel, passa a informação. Mas eu vim aqui para dizer para vocês o que é Cesareia Filipe. Cesareia Filipe era uma rota comercial que tinha no norte de Israel, que era um dos lugares mais temíveis para os judeus. Lá nesse lugar tinha um culto ao deus Pan, de onde vem a palavra pânico. E no dia que você estiver lá em Cesareia Filipe, lá com a nossa equipe, né? Ó, ano que vem a gente vai, hein? Você vai olhar assim, tem um buraco numa pedra, é uma das nascentes do Rio Jordão. Olha que coisa interessante. E aí, naquela nascente tinha ali um templo ao deus Pan. Quem ia imaginar que uma das nascentes do Rio Jordão, o rio mais santo de Israel, o rio que os judeus, na verdade, quando ele se purificava, o lugar mais santo que tinha para ele se purificar era o Rio Jordão. Não foi à toa que João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Não é uma coincidência. Jordão significa o que desce. E lá naquele lugar existia esse buraco. Ele era conhecido. Bom, então não foi nem carne nem sangue. Você não saiu da sua cabeça, não, Pedro. Foi o próprio Espírito de Deus que te revelou. E as portas do inferno, toda a blasfêmia, toda a condenação humana, porque ali eles faziam oferendas até de crianças. Era um lugar terrível. Eles morriam de medo daquele lugar, porque aquilo ali representava a pior faceta da humanidade, o paganismo. E falou assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Você entendeu, pastor Márcio? É por isso que a gente não pode andar de amortecedor. A gente tem que continuar se importando. E aí o profeta Abacuque, olha o que aconteceu com a vida desse profeta. Ele viveu num tempo que os babilônicos vinham tomar Israel. E eles não tinham para onde correr. A descrição que o profeta Abacuque fez diz que o exército, ele tomava toda a terra de um lado ao outro, ou seja, eles não tinham a menor chance de escapar. E aí, nessa circunstância, ele começou a questionar Deus. Como assim? Como é que um povo ímpio pode prevalecer contra os teus filhos e a sua promessa? E às vezes a gente
faz isso também com Deus. A gente chega diante de Deus e fala assim: vem cá, mas eu sou um cristão, eu estou na sua casa. Como que um ímpio pode chegar mais na minha frente? Por que ele merece e não sou eu? E aí Deus, depois desse momento que ele teve com Deus, Deus respondeu para ele, no capítulo 2, olha só, você está achando que eu não vou livrar? Eu vou fazer, vocês vão como escravos para a Babilônia, sim. E é difícil às vezes a gente escutar um não de Deus. O não de Deus significa que às vezes ele não vai mudar a nossa circunstância, o nosso derredor, mas ele vai fazer alguma coisa dentro de você que vai mudar você. Só que é isso que é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus não é a lâmpada que você vai esfregar e pedir para Deus fazer o que você quer. Ele tem várias formas de agir. Não é que ele não possa mudar a circunstância, mas é porque às vezes o tratamento de Deus é contínuo. Eu brinco, eu falo que as pessoas têm medo da cirurgia de coluna, né? Que é de fato o que eu faço, né? Operar a coluna das pessoas. E eu fico brincando, eu falo: olha, você não sabe como é que Deus pode tratar a sua vida, porque Ele pode ir muito mais profundo do que eu. Então, o profeta Abacuque recebeu esse não de Deus. E esse não de Deus não significava que Deus tinha deixado de se importar com o povo dele, que Deus não estava nem aí para a oração, nem para a vida de Abacuque. Mas ele queria tratar a vida do profeta Abacuque e de todo o povo de Israel. E desse livro tem uma das frases mais importantes da Bíblia, que diz assim, ó: o justo viverá pela fé. Isso é absolutamente, à primeira vista, parece bonito. Por outro lado, parece uma coisa antilógica, né? Peraí, o justo deve viver pela justiça, se ele é justo. Mas aí Deus fala para Abacuque assim: não, o justo viverá pela fé. Tem alguma coisa ainda mais importante, mais poderosa, que pode ser mais séria do que para um justo simplesmente receber para ele justiça. Mas ele vai viver o que? Pela fé, conexão com Deus. E sobre isso, eu quero, esse livro ele segue, e depois Deus fala com o profeta Abacuque: olha, eu vou fazer esse povo que vai tomar vocês, ele vai levar vocês sim como ao cativeiro, mas eu não perdi o controle. E aí é que tá, a gente acreditar em Deus é saber que Ele tem o controle. Nas horas mais difíceis, Ele tem o controle. Na nossa sociedade, a gente não precisa deixar de se importar, porque Ele continua sim no controle. O Brasil é de Jesus e ponto final. Ninguém vai mudar isso. Ele está no controle. Esse povo é dele. Não tem outro dono, não. A minha família é do Senhor. Ele tem o controle. Ninguém vai mudar isso, não. Não tem ninguém para tirar isso da mão dele. Está escrito. Ele deixou registrado na minha vida. Ele tem o controle. E o profeta Abacuque, então, ele acaba com uma linda poesia que é o terceiro capítulo do livro de Abacuque. Esse que a gente acabou de ler, o último versículo, que diz, né? O último versículo diz que o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar pelas minhas alturas. Às vezes, acontece que a gente olha para os nossos caminhos e fala assim: não, até ali eu consigo ir, mas dali em diante, só Deus. Só que agora, essa palavra de hoje, como eu falei logo no início, é bem mais seguro lá em cima. Tem uma parte da sua vida que você não vai conseguir ir só com o que você consegue enxergar. O teu controle, até o teu sonho, ele tem um limite. E mais um pouquinho é o lugar que é seguro realmente para você. Agora a gente vai falar desse mais um pouquinho, esse pedacinho que falta. É desse pedacinho que você que acha que tem medo de cair, é desse pedacinho, pastor, que eu vou tratar a partir de agora. Desses últimos 3 passos que a corça vai subindo e que eu vou estar lá com ela. O primeiro passo é saber esperar em Deus. Porque se Ele é minha fortaleza, eu estou seguro. Mas saber acreditar nesse, ô Gustavo, que todo dia acorda para trabalhar, acha que resolve tudo com a própria mão, não é tão fácil, não. Eu falo por mim, nem disse por você.
vocês, mas eu sei que não é fácil. Saber esperar em Deus não é uma natureza intelectual simples. A gente às vezes até questiona se a gente foi realmente feito para saber esperar nele. E tem alguns textos que falam um pouco sobre como é esperar em Deus. O Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para ouvir quando eu clamei por socorro. Você está esperando, você clamou, e Ele está ouvindo. Você não escutou a resposta dele, mas Ele não deixou de ouvir. O Salmo 37 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam para subir. Às vezes a gente está esperando no Senhor, aí vê aquela pessoa que não tem nada com Deus, o ímpio, o blasfemador, o corrupto, e toma aquele ambiente. A gente olha e fala assim: como assim? Eu estou esperando no Senhor, estou sendo bobo. E esperar no Senhor às vezes tem esse detalhe, né? A gente parece que está se torturando ali, mas não é não. Quando a gente começa a esperar em Deus, a gente precisa lembrar de como foi com Moisés. Você imagina de Moisés na frente do Mar Vermelho, com aquela vara, pensando assim: olha, tem um povo inteiro aqui atrás de mim. A lógica diz que se eu tocar essa vara aqui, não vai acontecer nada. Esse povo vai me pegar. Só que você imagina se ele tivesse ouvido as murmurações, as coisas que estão em volta dele. Você imagina se ele não tivesse silenciado a alma dele. Eu te convido a silenciar a sua alma. Silenciar a alma é difícil, né? Silenciar a alma. Você imagina o profeta Abacuque pensando assim: olha, eu tenho uma relação, profeta do abraço, aqui ó, falando com Deus, e de repente ele ouve assim: ó, não vou livrar, eles vão te levar para o cativeiro, mas eu estou no controle. Confiar em Deus numa hora dessa não é fácil não. Essa hora é a hora difícil, e é a hora que a gente está também. Às vezes a gente tem um filho doente, às vezes a gente tem um parente que está preso, a gente tem um parente que agride a gente tem às vezes um cônjuge que não te respeita, e você está pensando assim: olha, eu vou confiar em Deus. Como é que continua? Mas silenciar a alma não é falta de fé, não, é permanecer fiel. Eu estou falando, pastor, daqueles 3 passinhos que falta para ficar seguro. Permanecer fiel. Permanecer fiel não é fácil não, mas olha, a palavra do Senhor nos garante que Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele mandou. E eu vou falar sobre um tipo de espera, que é uma espera um pouco diferente. Agora falando sobre a igreja, eu tive esse ano num lugar lá em Israel que me ensinou muito sobre o que é esperar. Esperar não é esperar parado, não. Tem gente que quando ouve a palavra espera, já mentaliza assim: eu vou ficar deitado aqui, ó, na praia, estou esperando. Esperar não é isso não, gente. Esperar é permanecer no propósito. Lá em Israel tem um lugar muito especial, que é um dos lugares mais importantes na história da própria Bíblia, que é uma cidade chamada Qumran. Qumran fica, imagina, Jerusalém é um lugar alto, tem Jericó, que é uma cidade muito baixa, tá quase 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém está 800, Jericó 400, o Mar Vermelho 430. Qumran está ali, perto de Jericó. Naquele lugar existe uma comunidade, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, até o ano 100 mais ou menos, de essênios. Essênios eram judeus como se fossem monges, e eles viviam ali de santificação em santificação, o tempo todo santificando. A missão deles como comunidade era de copista. Copista é copiar a Bíblia. Só que eles não faziam isso de qualquer jeito, não. Copiar a Bíblia, poder tocar na palavra de Deus, para poder ela
passar por geração em geração, tinha uma dor. Você imagina como é que alguém podia fazer isso? Eu estou falando num dos lugares mais secos do mundo. Você sabe o que eles precisavam fazer para poder sentar ali e copiar a Bíblia? Eles faziam isso em 3 turnos, ininterruptos. Era o seguinte: eles precisavam se santificar, permanecer santo. E permanecer santo naquela sociedade era o seguinte: além de orar, eles tinham que se banhar. Ou seja, todas as vezes que eles iam entrar no turno, eles tinham que entrar numa piscininha, mais ou menos de 1 metro, chamado mikvah, e se purificar, tomar banho, mais ou menos como se fosse um batismo. Tomar um banho para poder começar o trabalho. Só que eu estou falando de Qumran, 400 metros abaixo do nível do mar, no meio do deserto. De onde que vem essa água? De onde é que vem a água de Qumran? E aí é que está o mistério. Esperar não é esperar parado, não. Esperar é esperar fazendo. Esperar fazendo é que produz fruto. Para estar santo, você tem que estar lavado. Só que para estar lavado tem que ter água. E de onde é que vem a água de Qumran? Aí que tem o detalhe. O detalhe é o seguinte: chovia em Jerusalém, 12 quilômetros lá em cima, lá em Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar. Como se fosse, a gente tivesse aqui, choveu lá em Petrópolis, Miguel Pereira. E aí, de repente, 2 vezes por ano, vinha uma avalanche daquela água que vinha filtrada e descia lavando assim a terra até o Mar Morto. Era a oportunidade. O avivamento é assim. A gente fica um tempão aqui, ó, trabalhando. Eu chego nesse lugar aqui cada vez mais lindo, hein? Entrar aqui, ver essa bateria bonitona, a galera tocando. É que vocês devem estar acostumados, mas eu não tenho como fingir costume. Cada vez está mais linda essa igreja. E o avivamento é assim, gente. Você quer a sua vida avivada? Você quer a sua família avivada? Você quer a sua igreja avivada? Você tem que esperar trabalhando. Sabe como é que eles faziam? Olha que coisa interessante. Eles faziam como se fosse uma avenida de ruas, em forma assim, ó, fechando. Aí de repente vinha aquela avalanche assim, aquilo ali guiava a água, aí a água caía dentro de um poço, ficava ali o ano inteiro eles guardando água, cuidando daquela água ali. Por quê? Porque aquela água, além de eles precisar para sobreviver, era água que era essencial, senão eles não faziam o que tinham que fazer. Esperar trabalhando é isso, gente. Esperar todo dia trabalhando, cavando poço, é isso. Essa igreja, pastor, está cavando poço. Cada vez que eu chego aqui, ela está mais bonita, está mais preparada. Vai ter uma hora que vai ter tanta gente que para cuidar vai dar trabalho. Vai ter que ter muita gente aqui preparada para apacentar as famílias, as crianças, adolescentes que chegam com aquelas ideias. E eu estou vivendo isso lá na Barra, sabe, do lado da minha igreja. Quando a gente começou, eram 12 pessoas, 4 visitantes. Tinha quantas crianças? 12 com as crianças. Teve um encontro de célula na minha casa terça-feira agora, que tinham 60. Eu estava preocupado que talvez não coubesse por conta da regra do condomínio. E só hoje foram 100 visitantes. Sabe, pastor Márcio? Esperar trabalhando é isso. Tinha dia que eu chegava da célula que começou na minha casa, que a minha mulher me ligava e falava assim: eu não cheguei não, tá? E eu ligava e falava assim: nem eu. Daqui a meia hora vai chegar o povo. E aí daqui a pouco a minha funcionária já tinha descido, já estava lá com as coisinhas no lugar, já tinha encomendado tudo. E a gente ia ter uma mágica. Daqui a pouco já entrava ela, entrava eu: amor, tá tudo bem? Você tá pronta? Tô pronta. Aí ia recebendo as pessoas. Daqui a pouquinho ia chegando gente. Aí de repente apareceu um músico. O cara tocava muito. Eu falei: agora vai. E daqui a pouco uma criança aceitou Jesus. Vocês já viram isso? Criança aceitar Jesus. Assim, a família, o pai e a mãe eram espíritas. O garoto falou assim: ó, eu sou Jesus. Pode dar passe aí, mas 7 anos. 8 anos. Foi isso que aconteceu por lá. Eu vim aqui dar esse testemunho porque vocês fazem parte
parte dessa história. Esse ministério aqui estava lá com a gente, nos primeiros cultos, louvando, mandando incentivo, apoiando, orando. E eu tenho que vir aqui hoje, no dia do pastor, eu sabia que eu ia ter essa chance, sabe, de falar para a igreja, olha só, vocês estavam nessa, mas Deus estava fazendo lá também. E foi acontecendo. E agora tem 150, 120, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos. Mas todo dia a gente espera cavando, a gente espera preparando o poço. Vai ter uma hora, eu creio mesmo, não estou falando da boca para fora não, que não vai caber. Porque tem muita criança para a gente ganhar para Jesus naquele bairro. Tem tanto adolescente que meu coração assim chega a palpitar quando eu penso o que a gente vai fazer com eles. Tem tantos homens que a gente nem imagina que moram do meu lado ali e são dependentes, são viciados no tigrinho. Cada vício que você fala assim, meu Deus, como é que alguém consegue se prender a isso? Mas a gente está lá, cavando os nossos poços. Pastor, esperar cavando o poço é isso. Vai ter uma hora que vai vir, aquela água, e vai estar tudo preparado. A água vai ficar retida e está tudo certo. Um ano inteiro de água. E foi assim também com o profeta Abacuque. Olha o que aconteceu com o profeta Abacuque. De repente, Deus falou com ele uma coisa que mudou tudo. De repente, Deus falou com o profeta Abacuque assim, está no 3,16, se quiser acompanhar comigo vai ser bom, porque tem gente aí que já está bocejando. Vamos lá. Ouvi e meu íntimo se comoveu, tremeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia contra o povo que nos acomete. Quando eu vi, meu estômago revirou, balbuciei e gaguejei, de novo me sentei para aguardar o dia do juízo que descerá sobre os que nos atacam. Sabe o que ele disse aqui? É o seguinte, que de repente o corpo dele começou a se desfalecer, na hora que ele ouviu a voz de Deus que falava assim, olha, esse povo que vai tomar o meu povo, Deus já preparou o dia do juízo deles, ou seja, mudou a sorte. Deus deu a palavra para ele. Eu fico como médico pensando assim, o que aconteceu, né? O agir de Deus foi tão poderoso na vida daquele profeta. De repente, a vida dele, ele diz que ele se prostrou quando ele ouviu a voz de Deus. E a história confirma que isso aconteceu. Ele viveu isso antes de acontecer e profetizou, escreveu. Mas a história confirma que os babilônicos, aqueles que tomaram o povo judeu, levou como escravo, Daniel profetizou lá dentro da escravidão. Aconteceu que de repente os persas, do nada, eles perderam o império deles assim. Ninguém entendeu. Como assim? O povo era tão poderoso, de repente perdeu o império. Os persas tomaram a Babilônia. No ano de 586 a.C., eles foram como escravos. No ano 538, ou seja, de 48, 50 anos depois, o rei Ciro da Pérsia, que também foi anunciado como Messias, libertou o povo. Ué, esse povo era tão poderoso, como é que eles perderam o império deles assim? E a palavra de Deus é que Deus está acima da circunstância. O agir de Deus está acima do óbvio. Aonde a gente consegue chegar com o nosso olhar não se compara com aonde Deus vai proteger a nossa vida. Quem imaginava que aquele povo que foi levado como escravo, de repente Deus ia mudar a sorte deles com uma palavra? E aí a vida do profeta Abacuque mudou. Ele não tinha visto acontecer. Olha o detalhe, ele não sabia que isso ia acontecer, mas ali o pé dele mudou. O pé dele passou a ser como uma corça. A minha vida também. Na hora que ele entendeu que ele podia confiar completamente em Deus, que ele já tinha uma confiança madura, uma fé triunfante, uma fé de verdade, uma fé preparada. De repente o pé dele estava pronto. O pé dele virou o pé do escalador, igual uma corça, começou a subir. É esse o segredo que está por trás dessa palavra, essa sabedoria
que de repente, quando você começa realmente a confiar em Deus, na hora que você confia completamente em Deus, não aconteceu, mas Deus já mandou a palavra. Aquela hora ali mudou você. Você já não é mais o mesmo. Você não depende mais das circunstâncias nem da geografia. Deus já deu a palavra. Já mudou tudo. O profeta Abacuque já não é mais o mesmo. A vida dele, o corpo dele é outro. E a partir dali, olha o que aconteceu. Aí começa uma das frases mais lindas da Bíblia. É uma das poesias mais fantásticas. O tecladista vai me ajudar. Eu sei que ele vai me ajudar. Olha o que o profeta Abacuque falou. A nossa vida tem isso também. Tem uma hora que o nosso olho não vê, o nosso ouvido nem ouviu, mas já aconteceu. E o profeta Abacuque continua assim, ó. Se alguém tiver a Bíblia aí, pode me ajudar. Vamos lá. Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler junto? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado, me alegro no Deus Altíssimo, exulto no Deus da minha salvação. É sobre esse pedacinho aqui, ó, da sua vida, que pode te levar para um lugar muito mais alto, muito mais seguro. É aquela hora que você olha para sua família e fala assim, olha, daqui eu não consigo mais, meu marido não melhora. É a hora que você olha para sua carreira e fala assim, eu acho que eu vou ser demitido. Tem um lugar que não é um lugar de fé qualquer não, é um lugar ainda mais alto, o lugar mais seguro para você abrigar a sua família, é lá em cima, é perto de Deus, é todo mundo junto. Ainda que você não entenda, você nem gosta do comportamento daquela pessoa, mas você vai estar do lado. É a hora que você olha para o seu chefe e fala assim, olha, esse cara não me valoriza nada. Mas aí você se prepara para uma situação que realmente você sabe o que ninguém sabe. Você se preparou, você estudou mais. É a hora que o estudante chega naquele concurso e fala assim, tem uma vaga, mas você só precisa de uma. Esse lugar alto é o seu lugar. É sobre essa fé, a fé que descansa trabalhando. É sobre essa fé que muda a nossa vida, que mexe no nosso pé, que dá um outro acesso. É uma fé que independe de geografia. Se você mora num lugar, mas olha, você vai trabalhar todo dia para aquele lugar ser diferente. Essa fé, ela é diferente. Esse é o lugar mais seguro que existe na sua vida. É o lugar que você sozinho não chega. Mas na hora que você entende que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, tudo aquilo que você conhece, que é óbvio, que te dá mantimento, porque essa era a base de Israel. Quando nada disso acontecer, você continua crendo, você entende que Deus vai fazer, mas você entende o quê? Trabalhando, todo dia, permanece fiel. É sobre esse passo de fé que te leva realmente a um lugar muito mais seguro. É sobre isso. Tantas vezes a gente tem orado pedindo a Deus que Ele mude a nossa família, que Ele mude o trabalho, que Ele mude o teu carro, o transporte. Mas eu quero te convidar para você tomar posse nesse lugar. Se você também já orou muitas vezes assim, entendeu? Que agora é 2026. Que nesse Natal, nesse próximo, é a sua vez de se permitir que Deus mude o seu pé. Deus vai mexer no seu acesso. O lugar que você pisar vai ser diferente. Tem lugar que o leão vai vir atrás de você e vai desistir. Eu não chego lá, não dá para mim. E quando você vê, você parecia franzino, tão levinho. Esse é o nosso Deus. É o Deus que mexe, que muda a gente, muda lá dentro. É o Jesus que nasceu na manjedoura, que andou com os discípulos dele, foi tratando aqueles homens ali, ó, o Gustavo, cada um aqui. Ele pode tratar a sua vida. Ele pode mexer em você. Ele pode mudar a geografia através de você. Eu quero te levar a uma reflexão. Quantas pessoas que você tem orado, tem pedido a Deus, Senhor, eu preciso que essa pessoa
conheça Cristo. Eu preciso de uma cura para alguém. Mas olha, Deus quer usar a sua vida. Tem alguma coisa na sua vida, tem um pedaço seu, que é o seu pé, que Ele quer preparar para chegar em lugares ainda mais altos. A sua vida vai ser usada para proteger a vida de alguém. Não é por você, mas é através de você. Ninguém sabia que podia acontecer lá na Barra da Tijuca. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. E está lá, as pessoas estão chegando. Olha quantas crianças aqui têm amigos na escola. E você nem imagina, eu preciso alcançar essa família. É através da minha vida. Mas como é que eu chego lá? O que eu vou fazer? Será que eu estou preparado para receber essa pessoa dentro da minha casa? E se você sentiu, Deus falou com você nessa noite, ou porque você simplesmente ficou esperando que Deus mudasse a sua geografia, que Deus mudasse ao redor de você, mas você entendeu agora que, olha, Deus precisa mudar a minha vida. Não é que eu não sei de nada, não é que eu não consigo subir 2 degraus, mas tem um pedacinho ali, ó, que é o lugar mais seguro. E esse lugar eu só posso alcançar se Deus tocar a minha vida hoje, se Ele mexer em alguma parte minha. É sobre essa entrega, essa renúncia. É aquela hora que você sabe que não é só você que consegue. Tantas pessoas têm vícios, tantas pessoas às vezes têm um temperamento difícil, tem uma voz que não consegue segurar na hora certa. Mas essa é a hora que, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu continuo crendo. Eu quero também convidar você para uma oração especial nessa noite. Eu sei que o ano está quase acabando, mas se você não conheceu Jesus até hoje, você sequer teve um encontro com Ele verdadeiro, pode se prostrar diante desse Rei, diante de Jesus, que você venha aqui também receber uma oração, porque com certeza a sua família precisa de você. Os seus parentes, tem tanta gente que está sozinha, que se sente abandonado pela família e não sabe, olha, como é que eu volto para lá? O que eu faço para poder reconquistar aquele meu irmão? Aquela palavra especial. Que palavra é essa? Eu não consigo nem imaginar. O que eu vou fazer? Meu coração está contrito aqui, mas o que eu faço? É sobre esse acesso, é sobre essa mudança no seu pé. Tantas vezes a gente fica pensando assim, olha, será que sou eu mesmo que tem que tomar essa atitude? Mas a palavra de Deus hoje para você é assim, é você. É você que precisa. Tem um lugar tão alto, uma posição tão difícil que você precisa assumir, uma vaga de emprego tão difícil que você vai ter que apostar, que só mesmo com uma fé muito mudada, muito especial, você consegue chegar lá. E não tem um lugar mais seguro do que esse, que é ao lado do Pai. Ao lado dele a gente pode. Sozinho não tem como não. Ele precisa firmar os seus passos. Você não pode vacilar. Quanto mais alto você vai, mais difícil é se manter de pé. E eu convido você a uma reflexão. Pode fechar os seus olhos. Eu vou pedir a banda para ministrar, ainda que a figueira não floresça. Amém? Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.